seio de Abraão e há o Hades. A parábola. Na parábola lá do rico Lázaro fala muito essa questão. A gente precisa entender o seguinte, gente, talvez o que eu for falar aqui seja algo que você ainda nunca ouviu. Mas vamos lá. O inferno, propriamente dito, com todas as características, ainda não foi inaugurado. Você falou. Não foi, Gabriel. Esse lago de fogo vai ser inaugurado no juízo final. Em Apocalipse 20. Você falou. Mas aí surge a pergunta: para onde estão agora então as pessoas que morreram sem salvação? Isso é no Hades. No Hades. E o que seria o Hades? Eu chamo de antessala do inferno. Porque precisa guardar esses que morreram condenados, já sem salvação, eles precisam guardar o juízo final, para só aí serem lançados no inferno com os demais que virão. Esse local onde eles estão agora, já estão em tormento, já estão sofrendo todos os tormentos, do inferno, mas não estão propriamente no inferno. A maior prova disso, quando você ler a parábola do rico Lázaro, acho que é Lucas 16, acho que é 16. Quando você lê Lucas 16, a parábola do rico e Lázaro, vocês podem prestar atenção que em nenhum momento Lázaro se manifesta. Não há uma palavra, não há um movimento de Lázaro. Em contrapartida, você vê o rico em movimento, falando, com consciência e sofrendo. Aqui nós temos um claro retrato de quem morre salvo e de quem já morre condenado. Quem morre salvo está onde agora? No local em que a Bíblia chama de seio de Abraão, que eu chamo de antessala do céu. Porque o céu vai ser inaugurado, não que o céu vai ser inaugurado, mas vai receber a igreja no arrebatamento. Então, essas pessoas estão no seio de Abraão, fazendo o que lá? Descansando. É aquilo que nós chamamos de sono da alma. Eles estão em repouso dos seus trabalhos. Eles estão descansando. E dos exemplos disso é Lázaro. O rico vai olhar para Lázaro, pede para que ele molhe a ponta, porque Lázaro não está em movimento, Lázaro não fala na parábola, dando a entender que Lázaro está em repouso absoluto. Entendeu? Pode ser partir, repouso absoluto, descanso, porque esse Lázaro, junto com os demais, eles vão ressuscitar em um novo corpo e aguardar a igreja, que vai ser juntar uma única multidão para aí sim entrar no reino dos céus e celebrar as bodas do Cordeiro. Então, existe uma diferença. Então, quando Jesus desce, Jesus vai descer no Hades, e nesse Hades não tem essa diferença. É claro que é mais ou menos assim. Vocês já leram a história da escravidão do Egito? Sim. As 10 pragas? Sim. Tudo acontecia no Egito, mas na terra de Gósen, lá do Egito, onde estava o povo hebreu, praga nenhuma chegava lá. Passava por eles, mas não. Exatamente. Era como se Deus estivesse protegido. No Hades, quando Jesus desce, existem, entre aspas, 2 compartimentos no mesmo local. O local onde estão os salvos e o local onde estão os tormentos. A salvação vai por meio de quem? De Jesus. Então você concorda comigo? Quando Jesus desce, quem é que está lá no Hades, salvo e repouso? Abraão, Isaac, Jacó, José, Ruth, Noemi. Está todo aquele pessoal salvo do Antigo Testamento, que acreditava e aguardava a vinda do Messias. Então Jesus, quando ele morre, Jesus precisa descer lá e apregoar, porque Pedro vai dizer que ele vai descer para pregar para os mortos. Só que esses mortos não são os ímpios, que esses já estão condenados. Os salvos do Antigo Testamento que aguardavam o Messias, porque esses salvos precisam ver o Messias ressuscitado para poder sim entrar no reino dos céus, porque a salvação vem por Jesus. Então, mas por que eles estão no Hades? Porque era o local dos mortos.
Satanás, ele tinha o controle e o acesso desse local. Agora, Jesus vai tirar o controle dele. Não Então tem ele vai mais. lá porque tá todo mundo lá. O salvo está lá, está preso. Por isso que o apóstolo, depois vocês leem esse texto, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, que ele levou os cativos do cativeiro. Lá no Hades, os salvos, eles tinham consciência lá no Hades, porque para eles ver Jesus, eles tinham consciência? Primeiro que eles não viram Jesus, eles não sabem quem é Jesus. Eles não viram Jesus. Jesus vai lá para justamente, eu sou o Messias que vocês aguardando. Se cumpriu Eu sou o a filho de Deus, se profecia. cumpriu a profecia de que vocês pregaram, vocês anunciaram. Aí Jesus vai levá-los para o seio de Abraão. Sim, mas lá eles já Esses vão ressuscitar primeiro, Paulo vai dizer, e aguardar a igreja que vai ser arrebatada para junto com eles, mortos e vivos, se unirem para entrar para a boda do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Então quer dizer que Jesus desce e se anuncia que é ele. Sim, porque a salvação é por Jesus. Eles não conhecem, não sabem. Abraão morreu salvo? Não. Morreu salvo. Não, morreu salvo. Morreu mas- crendo em Deus. Mas a salvação, diz a Bíblia no Novo Testamento, a salvação veio, eu sou o caminho. Por mais que eles morreram guardando o sábado, eles morreram obedecendo a lei, eles morreram guardando as suas vidas, só que a salvação não veio por mérito daquilo que eu faço. Jesus. A salvação veio por mérito daquele que desceu até lá e eu sou o Messias. Sabe aquele sábado que você guardou? Você apontava para mim. Sabe aqueles rituais do Cordeiro Imaculado? Apontava para mim. Então ele levou os cativos do cativeiro, diz Pedro, para o seio de Abraão, onde está Lázaro, por exemplo. É por isso que Abraão fala para ele lá, né? Não tem como, que entre vós e nós tem um grande abismo. Um abismo. Há um grande abismo, não tem como. Não tem como ultrapassar esse abismo, né? Então, por causa disso, né? Porque quando Sim. Jesus se apresentou, Na verdade, há agora uma divisória, né? Quem morreu em condenação, sem salvação, eles já estão sofrendo uma espécie de pré-tormento que vai acontecer no inferno. Já está em sofrimento eles agora, as pessoas mortas, sem salvação, ele morreu, último suspiro. A Bíblia vai dizer o seguinte, que existem 2 anjos que vem buscar aqueles que morrem. então, por isso que a Bíblia diz que a primeira trombeta, quando tocar, vai subir só os salvos, né? Sim, Só os salvos. Depois vai vir o juízo. exatamente. Aí que vai vir o juízo e o julgamento. Eu estou explicando sobre a diferença entre tribunal de Cristo e juízo final. Meu Deus, agora 2 esqueci. anjos. Hã? 2 Dois anjos. Mas a Bíblia fala que quando um salvo morre, os anjos vêm recolher, os anjos de Deus vêm recolher essa alma. Tá o caso de Lázaro. Só que quando o ímpio morre, quem é que vem buscar? O anjo da morte. O anjo da morte. Então o problema não é morrer. O problema é qual anjo vai vir buscar a alma. Então, porque a palavra de Deus diz, depois que morre, segue-se o juízo. Né? Até porque, vamos imaginar a mente de um morto. Vamos imaginar que você morreu hoje. Daqui a meia-noite você vai morrer. Será que Jesus não seria misericordioso? Não será misericordioso Não. de ver aquela pessoa no inferno e falar, Não. não. Nossa. A prova disso é a parábola do rico de Lázaro. Jesus não foi lá tirar Lázaro. Não foi, não tirou. O prazo para mudar o destino Aqui eterno na terra. é em vida. É por isso que tem um juízo final. Eu vou explicar por quê. Repetindo. O problema não é a morte. A morte para nós é uma passagem. Isso todos Veja vão bem, passar. você está aqui para cumprir um prazo de tempo, porque você não é daqui. Você é do céu. Na verdade, o céu nos emprestou para a terra. Ai, muito lindo ver isso. Né? Você entendeu? É O céu nos emprestou para a terra. Até porque Deus ele é tão bom, que ele fala assim, já para que você não me acuse de ser carrasco, de ser dominador, eu vou te dar um prazo na terra para você escolher se você quer voltar para o céu.
Por isso que na palavra diz que nós somos cidadãos do céu. Cidadãos do céu. Então o céu nos emprestou por um período de tempo que nós não sabemos quanto tempo é. 15, 20, 40, 30 anos, não sabemos. Só que o céu espera que a gente volte, né? Então assim, vamos imaginar que à meia-noite você vai morrer. Deu meia-noite, pum, morreu. Como será a nossa mente após a morte? Porque a mente não perde-se, a consciência não se apaga com a morte. Tanto que está aí na parábola. Sim. Ele estava. Na verdade, não é né? Lázaro pessoalmente, nem rico pessoalmente. Consciência. Tanto que Porque ele ainda ele fala. mandava lá avisar. A família dele, os 5 irmãos deles, né? Fala, vai lá, avisa eles. Como é que ele sabe que ele tem 5 irmãos que estão na terra, que está fazendo o mesmo, traçando o mesmo caminho que ele? Pode ir para lá. Exato. Porque eu creio que ali, né, professor, ele nem lembrava dos irmãos em vida, né? Ele lembrou só depois que ele estava lá que ele viu, né? Porque Então, não ajudava nem o que precisava. na verdade, não é Satanás que nos acusa, é a nossa própria consciência que nos acusa. Sim, porque nós somos do céu. Os erros, né? Por isso que fala que. É claro que o nosso acusador é Satanás, mas ele usa a nossa consciência para nos acusar. Por que a nossa consciência nos acusa? Porque só eu e você sabemos o que fizemos de errado. Isso daí foi a maior luta que eu tive. Se tem duas coisas que a gente não escapa quando nós erramos com Deus, de duas coisas nós não escapamos de jeito nenhum quando erramos com Deus. Nós não conseguimos fugir das consequências e da consciência. Essas duas coisas a gente não tem para onde fugir quando pecamos contra Deus. Isso que diz, né? Que o salário do pecado é a morte, né? Então vamos imaginar, morreu. Quando você dá o último, tente imaginar você dando o seu último suspiro e quando você abrir o olho, Meu Deus. Que coisa. qual é o anjo que vai vir te buscar? Respira. É por isso Que anjo que vai te buscar? O anjo do Senhor vai pegar você e vai levar para o seio de Abraão. Se você não estiver salvo, o anjo da morte vai te levar para o Hades. Tem um filme dos, não sei se foi os 300, foi os Hebreus, que tem uma parte que mostra o Hades. Uma parte lá que mostra mais ou menos como é o Hades. E sofrimento, né? E sofrimento. Porque veja bem, a Bíblia, quando a Bíblia vai falar sobre o salvo após a morte, a Bíblia vai dizer que esse salvo terá um novo corpo e um novo nome. Portanto, esse corpo que você tem, essa matéria, vai ser revestir de uma outra matéria. Aquilo que é corrupto, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, se revestirá da incorruptibilidade, né? Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Então esse corpo, esquece, você vai ter um novo corpo e um novo nome. Só que a Bíblia não fala de um novo corpo, um novo nome para quem perdeu a salvação. Não tem diálogo. Então isso dá a entender o seguinte: vamos imaginar uma pessoa que morreu sem salvação. Vamos imaginar que ela morreu cravada de bala. Ela vai sentir as dores. Quando ela ressuscitar, lembre-se, a Bíblia não está falando de um novo corpo. O mesmo corpo. Ela vai morrer e ela vai para aquele local de sofrimento com o mesmo corpo cravado de bala. E com dor das balas. Uma pessoa morreu cancerosa. Vamos lá, uma pessoa morreu cancerosa, aidética, com dores, perdeu a salvação. Quando ela ressuscitar, vai ressuscitar naquele corpo aidético, aquele corpo canceroso, com as dores da doença, somada a todo o tormento do inferno. Detalhe, a eternidade inteira, não tem como sair de lá. Meu Deus. Imagina no inferno. Consciente. Imagina no inferno. Se o rico teve consciência dos 5 irmãos que ele tinha na terra que estavam errando, isso quer dizer que quem perdeu sua salvação no inferno terá consciência dos atos o que levou para lá. Gente, concorda comigo que não tem dor maior do que uma crise de consciência? E até mesmo, né, professor, ele tinha consciência plena do que ele estava passando. Exatamente. Então, somada
ao problema do corpo físico, dor, enfim. Morreu queimada no fogo, sem salvação. Quando ela ressuscitar, ela vai ressuscitar com aquele corpinho queimando fogo, queimado no fogo, com as dores. Se você vai fazer um arroz, queima o dedo, meu Deus, agora o corpo inteiro, a eternidade inteira, e com a consciência, dia e noite, sem contar com os demônios Atormentando, né? e o Lúcifer lá, atormentando mais ainda. Meu Deus. Professor, é possível? Eu já ouvi pessoas falar assim, ai, que saudade do céu. Sim, É possível? é possível, porque, como eu disse, o céu nos emprestou. E a pessoa sente saudade do céu? A pessoa que tem saudade. comunhão tão grande com Cristo, ela tem essa sensação de que, como eu estou com saudade do céu, porque a sua natureza não é da terra, você não veio da terra, a terra que eu digo da atmosfera, você veio do céu. É por isso que quando Deus criou a situação dos dois começos de infarto para se entregar, Ele mostrou o céu e o inferno. Mostra, tem condições sim. Então só, pois não, chamou? Então só explicando a questão da diferença do tribunal de Cristo para o juízo final. O que é o tribunal de Cristo? A igreja arrebatada, lembra que eu falei da igreja arrebatada, com os mortos que ressuscitarão, elas vão para o seio de Abraão, ou para as bodas do Cordeiro. O que acontecerá nas bodas do Cordeiro? Terá o jantar de cerimônia de casamento, até porque a igreja é a noiva de Cristo. Quando a Bíblia fala de bodas do Cordeiro, é festa de casamento, gente. Se você pegar pela tradição judaica, uma festa de casamento dura quantos dias? 7. 7 dias. E a festa de casamento da igreja arrebatada para o noivo vai durar 7 anos. Eita, Por que 7 anos? será que não vai comer muito? É o mesmo, enquanto, olha só, enquanto a igreja vai estar celebrando durante 7 anos, a terra vai passar por uma grande tribulação de 7 anos. Esse é o grande detalhe. Então, quando nós chegarmos lá, nas bodas do Cordeiro, durante a celebração do casamento, Jesus vai entregar as coroas, os galardões. E ali, trata-se do tribunal de Cristo. Jesus vai julgar quem fez mais, quem fez menos. Você entendeu? Fez mais, coroa. Fez menos pedras na coroa. E aí alguém pode perguntar, mas esse sentimento de inferioridade, de complexo de inferioridade, ele receberá mais ou receberá menos? Esse sentimento não haverá, porque nós estaremos em plano espiritual, o nosso corpo será diferente, nós teremos uma vida transformada. Então esse sentimento de diferença, porque mais, porque menos, não vai existir. Nós celebraremos todos juntos. Exatamente, com um grande detalhe. Apocalipse capítulo 1, João vai dizer que Deus, Cristo, Ele nos fez reis, príncipes e sacerdotes, isso no céu. Então vamos lá, quando a Bíblia fala de céu, ela está falando de reino de Deus. Reino de Deus, reino dos céus. Se é o reino, tem um governo. Quem que é o presidente desse governo? Deus. Jesus. Só que abaixo desse presidente vai ter príncipe, reis, sacerdote e subordinados. É tipo um vai mandar no outro. É uma cidade, é um reino espiritual, Nova Jerusalém. a Nova Jerusalém. Então, diante desse cenário, veja bem, diante desse cenário em que haverá esse tribunal de Cristo para determinar quem fez mais, quem fez menos, é aqui que será estabelecido quem será príncipe, quem será rei e quem será sacerdote e quem será o subordinado. Eu posso ser até tiazinha do legal, só para Você entendeu? Agora aqui é mente de pregador, tá? Mente de pregador. Eu fico imaginando que às vezes eu que esteja aqui em cima desse altar com o microfone na mão, venha a ser um subalterno seu que senta lá atrás da igreja, porque lá na distribuição de galardões você fez mais do que eu. Então lá você vai ser uma princesa, um príncipe, um rei, sacerdote, eu vou ser o seu subalterno. Olha, Lá tudo será invertido. olha, tá vendo? Lá será invertido. O julgamento, o tribunal de Cristo, o crivo de Cristo não é o mesmo crivo humano. A gente mede
a espiritualidade de alguém pela quantidade de glórias que ela dá, pela quantidade, pelas evidências que ela tem, Os pelos frutos, seguidores, Os frutos. na verdade a gente não visualiza os frutos. A gente acha quem é mais usado, aquele que tem mais destaque. Só que na ótica de Cristo é totalmente diferente. É o justo juízo. Tribunal de Cristo. É nesse momento que vai acontecer tudo isso. Só que ali ninguém vai perder a salvação, porque isso aqui está acontecendo no céu para a igreja arrebatada. Então não terá perdição ali. Só que tribunal de Cristo é diferente de juízo final. Esse juízo final vai acontecer Depois dos 7 anos. muito tempo depois do tribunal de Cristo. Porque depois do tribunal de Cristo, a igreja volta, a igreja vai descer com Cristo lá no Monte das Oliveiras. Lembra-se que nesse momento a terra estará em grande tribulação. O anticristo vai exigir que os judeus, o anticristo vai exigir que os judeus o adorem como Deus. Os judeus não irão aceitar. Aí eles vão reconhecer que na verdade o anticristo, que para eles era o Messias, é de fato o adversário de Cristo. Haverá aquela separação dos 144 mil judeus que serão culpados. Nesse momento, a única nação que não aceitará adorar ao anticristo, a besta, será Israel. E aí que o anticristo, com as nações poderosas, aí você pode colocar China, Japão, Rússia, vão cercar Israel para tomar o país. Quando isso estiver prestes a acontecer, a igreja, e aí que entra o texto de Apocalipse 1:7, todo olho verá. No arrebatamento, só os salvos verão Cristo nos ares. Jesus não pisa na terra no arrebatamento. Paulo vai dizer que ele vai aguardar a igreja nos ares. Isso daí é verdade. Mas na batalha do Armagedon, Cristo com a sua igreja descerá dos céus para o Monte das Oliveiras, onde está vendo o cerco a Israel. Eu fico imaginando, aquela luz brilhando assim, de repente saindo Cristo, os anjos, os 24 anciões, a igreja descendo para Jerusalém. Eu fico imaginando que naquele momento, o anticristo olhando, todo mundo olhando para cima, ele vai dar ordem, bombardeia, joga míssil, atira bomba, aí Nossa, a gente vai conseguir ver descer, tudo, a gente vai descer com Cristo. Sim, vamos conseguir ver tudo que vai estar Tudo. acontecendo. Nós vamos reinar com Cristo na terra durante 1000 anos. Nós vamos 1000 o anos, exército. Carol, 1000 anos. 1000 anos. A gente desce no Monte das Oliveiras. Quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, nesse momento, por que aí todo olho verá? Porque veja bem, esse evento acontecerá em Israel. Por que todo olho verá? Hoje nós temos a mídia, nós temos as plataformas digitais, nós temos a internet, nós temos a CNN, a Globo, todo mundo. Isso vai virar notícia mundial. Bom, todo cerco a Israel vai ser notícia nos noticiários todos os dias. Olha, cerco em Israel, tal. Aí quando todo mundo vê aquele clarão no céu e uma multidão descendo, imagine que todo olho... Vamos falar que a gente é ET. Eu vou lá ver os ET do céu. Você entendeu? Todo olho verá. E é nesse momento que Jesus, sem usar arma, vai soprar, vai destruir as nações, vai lançar o anticristo, a besta, todos aquelas nações, os ímpios, no Hades. Vai prender durante 1000 anos. Eles vão ficar presos durante 1000 anos. Esses 1000 anos Jesus vai estabelecer o seu reino na terra. Terminou o milênio. A Bíblia diz em Apocalipse 20, vai fugir o céu, vai fugir a terra e vai descer um trono. Aí acontece o juízo final. Meu Deus. Se você pegar Apocalipse capítulo 20, vai dizer assim: e fugiu os céus e a terra e não houve lugar para eles. Terminou o milênio, tudo surge, tudo foge, acaba, um trono desce. Do lado direito vai estar a igreja e os salvos, e na frente do trono, assentado nele, o justo juiz, e na frente do trono todos os ímpios de todos os tempos serão julgados. Por que haverá necessidade do juízo final? Porque Jesus é justo. O que
que acontecerá nesse juízo final? Gente, aqui a gente não terá uma dimensão de tempo, porque será julgado um por um. É. Como assim? Você já viu como é que acontece um julgamento hoje? Sim. Trazem-se o réu, tem um promotor de justiça e o advogado de defesa. O advogado de defesa vai mostrar as provas de que ele não cometeu o crime. O promotor vai provar por A mais B que ele cometeu o crime. Nesse ponto, aqui, não terá advogado de defesa para o juízo final. Apenas o justo juiz mostrando por A mais B o porquê que aquela pessoa que está sendo julgada merece o inferno. Você será julgada porque você fez isso. Não teremos quem estiver do lado oposto não terá justificativa, porque à medida que se justificar vai se abrir seus livros. Meu Deus. Tem que querer argumento, né? Não terá argumento, olha, no dia tal, a hora tal, você não está lembrado? Vamos te mostrar. Imagina, nossa, meu irmão. Mas mais ou menos é parecido, não que seja igual, né? Não, sim. Damã fez a forca para Mardoqueu, né? Aí o rei fala, pega o livro lá das memórias. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhada no que ele fez. Aí Mardoqueu foi honrado e Amã foi enforcado. Então essa é a diferença do tribunal de Cristo. Quando vocês ouvirem tribunal de Cristo, não é juízo final. Sim. Juízo final é uma coisa, tribunal de Cristo é outra coisa. Quando o juiz estiver julgando no juízo final, pode haver pessoa salva ali, no meio do juízo Não, final? não haverá possibilidade, não. Os salvos já